Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Olá, bom dia, meus irmãos. Voltando às nossas devocionais depois de um tempo. É um tempo de muita reflexão. Queria deixar um texto aqui, no livro de Eclesiastes. A conclusão, na verdade, desse livro, no seu último capítulo 12, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma, ou o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. O livro de Eclesiastes não é um livro fácil. A gente se habituou a lembrar de textos mais clichês, digamos assim, Aquele que fala da mocidade, que fala do tempo, mas nós esquecemos que Eclesiastes é um livro escrito como uma conclusão na vida de uma pessoa, No caso aqui, do sábio, do rei Salomão. E durante todo o livro fica explicitado que ele viveu tudo que pôde viver, vivenciou os prazeres que pôde viver, conquistou tudo que poderia conquistar. E para ele tudo isso foi vaidade, Tudo isso redundou em uma grande perda de tempo sem que fosse acompanhado de adoração a Deus. Eu acho interessante, no capítulo 4 ele vai dizer: vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol e vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Ele viu a opulência do seu reinado, mas viu também a miséria e a pobreza. E ao final de tudo isso, a conclusão de tudo isso, a suma, como ele diz aqui na minha tradução, temer a Deus, ou ter reverência com Deus e cumprir os seus mandamentos, ou seja, colocar em prática tudo isso. E por que é que usei esse texto essa manhã? Para meditar, para refletir, para compartilhar com os irmãos. Aliás, um grande abraço a todos os nossos amigos e irmãos também. Porque eu fico pensando nas consequências das nossas escolhas. Salomão fez as suas escolhas. Algumas escolhas corretas e outras escolhas bem equivocadas, bem erradas, que fizeram ele acompanhar esses erros, desviar-se. Tudo tem a sua consequência. Assim como nós, as nossas escolhas têm consequências. Nós não podemos terceirizar o resultado daquilo que escolhemos. Talvez esse fim de semana você tenha escolhido ir à igreja
adorar ao Senhor, e você aprendeu, foi alimentado, foi ouvido por Deus, Deus falou o seu coração. Ou talvez você tenha escolhido dar vazão à sua vontade, e isso tudo terá uma consequência. Estar longe de Deus tem consequências muito ruins. E vai chegar um momento que não se poderá terceirizar isso. Quando as lutas vierem e nós não tivermos forças para resistir, não haverá como culpabilizar ou o líder da igreja, ou um familiar ou amigo. As consequências são nossas. Então, Salomão chega a essa conclusão, que tudo que ele realizou de poderoso, de grandioso, no final das contas era pura vaidade humana, que o resumo da vida é servir a Deus, ouvir os seus mandamentos. E nesses dias, nesses últimos meses, nesse mar de acontecimentos, vivenciamos muitas e muitas coisas. E uma das coisas que nós vivenciamos foi visitar muitas pessoas simples, pessoas que não tiveram vida acadêmica, pessoas que cuidam ali do seu sítio, da sua roça, mas que têm um afeto, que têm um carinho. Talvez a consequência das suas escolhas não foi ter uma fazenda suntuosa, grandes valores no banco, mas um sorriso no rosto, um sorriso simples, a brincadeira, a convivência familiar. Eu acho que não há preço para isso. Enquanto muitos que acumularam bens e patrimônio, muitas vezes não conseguem um abraço amigo de um filho, de uma filha, de uma esposa, de um esposo. E tudo isso para pensarmos o quê? Qual a consequência da sua escolha dessa semana? Nós falamos no domingo agora sobre a escolha soberana de Deus. Deus é o único ser que consegue, que tem o poder de escolher livremente, sem nenhuma influência exterior. Diferente de nós, que todas as nossas escolhas são influenciadas por alguma coisa, pelo contexto, pela nossa própria carne. E Deus nos escolheu para sermos santos, pertencemos ao reino dele, falarmos a palavra dele. O texto que usamos ontem diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias desse mundo. E quais são as consequências? A consequência é adorar a Deus, é louvar o Senhor. A consequência é o que Salomão vai dizer aqui. Temer a Deus, seguir os seus mandamentos, esquecer a nossa própria vontade muitas vezes e procurar entender, compreender, vivenciar e praticar a vontade de Deus. Lembre-se, aquilo que você escolher trará consequências para você, para outros, boas ou ruins, mas sempre serão as suas escolhas. Que Deus dê sabedoria, Deus dê inteligência para podermos fazer boas escolhas e que elas tragam bons resultados, boas consequências para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos.